E o intuito da entrevista da presidente do Palmeiras era mais uma vez se autoafirmar, direcionar ataques para a equipe do Flamengo. Aí eu acho engraçado ela falar do BAP, sendo que ela está no perfil do Palmeiras falando de Flamengo. É bizarro. Ela tá falando de Flamengo e Fluminense, mas o que foi abordado é ela, Leila, investir no Palmeiras e no Vasco. Estão querendo largar o futebol, porque fica o Maracanã, não é? Vai realizar show. O Flamengo é sócio do Fluminense na administração. E foi onde a Leila detonou, né? A Leila não aguentou. A Leila, claro, né? Ela tá por aqui com o BAP também. O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Conseguiram alterar Onde já se viu? o jogo do Flamengo, não é? Não é? Só no Brasil que tem isso. Verdade. Contra o Fluminense. Alteraram. É o momento do Palmeiras tirar sarro do Flamengo? É o momento? A gente que não ganha deles desde 2015, lá no Maracanã, e desde 2017 no Brasileiro. Não seria melhor cobrar o Abel pra ele ter um futebol melhor, pra que esses caras possam jogar, pra que o Paulinho se recupere, pra que o John Arias apresente alguma coisa pelo menos similar ao que jogou no Fluminense? Marlon Freitas, que contrate logo um zagueiro, um lateral esquerdo, direito. Ficar tirando sarro do Flamengo nesse momento eu acho inadequado. Primeiro é ganhar deles no Maracanã. Depois sim, dia 24 de maio pra frente, ganhando o Flamengo, aí você tira sarro, Leila. Aí você fala o que você quiser. Momento inapropriado. E agora esperar dia 23. Ah, não fala, tem que falar. O campeonato será decidido no confronto direto de Palmeiras e Flamengo. Ah, Leila tirando sarro, acho legal a resenha, o BAP aí. Acho que bacana essa troca de farpas. É, Leila, você tirou tanto sarro do Flamengo e foi lá e assinou a Libra, né? Assinou a Libra. Falou e assinou. Agora tira sarro, eu quero ver dia 23. Então, Abel, prepara o Palmeiras, Abel. Prepara o Palmeiras. Porque Léo Jardim, Fernando Diniz e Arthur Jorge e Renato Gaúcho, como outros, estão fazendo seus times jogar melhor. Esse trabalho de técnico longevo é pra fracassado, é pra perdedor. Tá. Conflito de interesse, nós poderíamos pensar, será? O Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Eles têm negócios juntos, Flamengo e Fluminense. Jogam o mesmo campeonato. Pode? Flamengo e Fluminense. Eles administram o Maracanã, até onde eu sei, já tem um tempo gramado e tal, e esses shows não vão impactar na temporada. Eu defendo a teoria de que os clubes, para ganhar dinheiro limpo, eles podem fazer o que quiser. Festa junina, carnaval, show, micareta, qualquer coisa, cara, sabe? Open air. Façam, cara. Desde que seja um dinheiro limpo, façam. Essa é a minha opinião, a respeito de qualquer clube, tá? Outra coisa, veja bem, a primeira questão aqui. Ela tá falando de Flamengo e Fluminense, mas o que foi abordado é ela, Leila, investir no Palmeiras e no Vasco. Entenderam? Então, eu acho que as coisas se confundem um pouco aí. Primeiro, porque a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras. Segundo, ela não é dona do Palmeiras. Então, cuidado com essas artimanhas, rapaziada. E o intuito da entrevista da presidente do Palmeiras era mais uma vez se autoafirmar, se auto-vangloriar e direcionar ataques para a equipe do Flamengo, mais especificamente. Esse foi o resumo dos 53 minutos de entrevistas. A primeira meia hora foi o mais do mesmo, que todo mundo já sabe, autoafirmando de que, quando chegou no Palmeiras, o Palmeiras era uma equipe adormecida, de que os investimentos dela levaram o Palmeiras a outro patamar, de que o patrocínio dela era o maior patrocínio da América do Sul, e isso colaborou para o crescimento do Palmeiras. Se não fosse a Leila Pereira, o Palmeiras não seria nada. Pelo menos essa sensação que você tem quando você assiste. E cara, o que mais me admira não é nem esse tipo de conteúdo. Conteúdo da TV Palmeiras, esse Palmeiras Cast aí, que é um punhado de entrevista protocolar. Galera, sabe aquela entrevista que você sente que os entrevistadores, e aí eu não tô falando que é culpa deles, tá? Eles são profissionais, eles estão ali pra fazer o que eles são contratados pra fazer. Então eu não tô falando dos profissionais que estão ali envolvidos na produção. Mas você nota que é uma entrevista que as perguntas, elas já são selecionadas. Você sente que não existe ali, sabe, um bate-papo que é conduzido de forma natural. É tudo muito formal, tudo muito corporativo ali dentro. Você vê que os entrevistadores, eles não estão à vontade. Você vê que a Leila, as respostas delas é sempre assim, sabe? É muito bem pontuadas, muito bem pausadas. É um script. É uma entrevista, basicamente, pra, mais uma vez, se autoafirmar como uma grande salvadora da pátria do Palmeiras. Lembrando que o grande salvador e responsável por isso é Paulo Nobre. É Paulo Nobre. Se a Crefisa não fosse patrocinadora do Palmeiras há 10 anos atrás, outra empresa seria. Patrocinador é a empresa que coloca dinheiro pra ter a sua marca exibida no uniforme. Ah, Neto, mas os caras colocam dinheiro sim. E quantos patrocinadores que vocês conhecem que colocaram até mais dinheiro que a Crefisa ao longo desses 10 anos de futebol e mesmo assim as equipes não foram pra frente? Então não é o patrocinador, meus amigos, que faz o clube ter sucesso. Se fosse o patrocinador, o Corinthians, uma hora dessa, estaria ali na ponta do Campeonato Brasileiro disputando com o Palmeiras e com o Flamengo a primeira posição. Só que o que faz a diferença não é o patrocinador. O patrocinador é algo mecânico. Eu compro, você exibe e é isso. O que faz diferença é a gestão. E foi a gestão do Paulo Nobre, com as tomadas de decisões, com a nova forma de direcionar o Palmeiras, com a nova forma de trazer ali um corpo de diretores, de profissionais
nova forma de conduzir os conselhos. Foi isso que mostrou um novo Palmeiras e que o Palmeiras poderia ser muito maior. Não foi a Crefisa. Da forma como a presidente pontua aqui, basicamente nos primeiros 30 minutos de entrevista. Eu esperava, essa entrevista não é novidade nenhuma pra mim, absolutamente nenhuma. E mais uma vez, é uma entrevista que visa apenas atacar o Flamengo. Essa entrevista não nos traz respostas, nem nos representa de forma assim, sabe? Punição do Abel no STJD, tomadas de decisões dentro da CBF, como vem sendo conduzido o futebol brasileiro. Não, é uma entrevista protocolar, apenas para avaliar a própria popularidade dela, pelos comentários que vão acontecer, pela forma como isso vai repercutir, e também para atacar e acidificar o discurso com a equipe rival. Então eu vou colocar para vocês aqui o trechinho que ela fala sobre, mais especificamente, o Flamengo, o que ela tá questionando. Ela deixa bem claro antes disso também que ela quer que o Palmeiras saia da Libra. Então, embora ela assinou o papel lá, ela falou que ela quer ver uma forma de tirar o Palmeiras da Libra, e não assim, sabe, tirar pra ir pra outra liga, porque ela fala que ela não acredita mais nas ligas, que as ligas elas perderam ali o seu objetivo e a sua essência, que não existe conversa nessa questão da liga. E aí ela começa a falar basicamente por quase 10 minutos ali, mais especificamente do presidente do Flamengo, das declarações do presidente do Flamengo, enfim, é tudo muito centrado ao Flamengo. Então hoje, basicamente, dentro das mídias sociais do Palmeiras, a gente tem o assunto de um outro clube, onde ela traz um holofote pro Flamengo, e ela utiliza o espaço do Palmeiras porque ela se sentiu, acho que de uma forma até pessoalmente atacada em relação àquela questão do conflito de interesses que ela fala sobre isso também. O Flamengo é sócio do Fluminense na Perfeito. administração do Perfeito Maracanã. até agora. Tá. Eles têm Perfeito. negócio Informou, juntos. informou. Flamengo Fato. e Fluminense. Jogam o mesmo campeonato. Pode? Perfeito. Dois clubes, não é? Serem sócios, não é? No Maracanã, jogando o mesmo campeonato. Pode? E agora, recentemente, Pode. conseguiram Onde já alterar se viu? o jogo do Flamengo, não é? Não é? Só no Brasil que tem isso. Verdade. Contra o Fluminense. Alteraram. Isso não é um conflito? É um conflito. Perfeito. Será? Será? Mas Parecendo isso é um atriz, né? conflito, Será? gente. Sabe? Então, o que tem a ver, Ó, presta entendeu? atenção, O meu banco eu vou explicar tudo pra você, Leila, já que você tá dinheiro fazendo sócio. pro Vasco, por causa disso eu estou comprando o Vasco. Eu não estou comprando o Vasco. Perfeito. O que eu acho muito estranho, muito esquisito, são dois clubes que são sócios na administração de um estádio, não é? Certo. Jogando o mesmo campeonato. perfeito. Estranhamente, os dois assinam cartinha solicitando o Caralho! CBF para alterar Disparou. Tá neles, tá data de neles. jogos. Vai, Eu Minhoca. acho isso muito estranho. Então, antes dele falar do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, ele deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele. Olha pro seu Conflito clube. de interesse. Tá, não, gente. Você tá falando muito do Palmeiras, cara. Olha pro seu Reformula. Assim, isso aí é um podcast do Palmeiras. exato. E os outros caras Pode vão mesmo, ficar pode mesmo. sim, senhora. É claro, claro. Óbvio, sim, Se senhora. ela falar Sim, isso, senhora. é mentira. Exato. Então, ou seja, pra que serve os dois caras ali? Pra nada, né? Era só botar a câmera na Não, pra levantar a bola. Alguém tem que levantar a bola. Para. Pô, gente, aí assim, eu vou explicar pra Leila. Eu sei que ela sabe. Não, eu sei que ela sabe. Se você faz cartinha. Não, eu sei que a Leila sabe de tudo que eu vou falar aqui, mas ela tá se fazendo desse jeito aí. A gente sabe por quê, né? E tudo isso aí é uma cortina de fumaça, pra não falar sobre os 150 milhões do Flamengo e vocês autorizaram, só pra falar da saída da Libra, que agora vocês estão dando um chiliquinho, pra falar do desempenho pífio do seu treinador. Isso aí, né? A gente sabe que é só uma cortina de fumaça pra não falar da verdade e fazer o seu TikTok que fala do Flamengo da audiência. Aí eu acho engraçado ela falar do BAP, sendo que ela está no perfil do Palmeiras falando de Flamengo. É bizarro. Assim, se você for ver a dissonância da parada, é loucura. Ele tem que se preocupar mais com o time dele no perfil do Palmeiras falando do Flamengo. É loucura isso, né? E assim, o BAP, cara, e o Flamengo até responde pouco as coisas que o Palmeiras fala, tá? Mas se você for pegar, porque já fizeram essa apuração, a quantidade de vezes no último ano que o Palmeiras falou de Flamengo e o Flamengo falou de Palmeiras é tipo assim, 15-2, tá ligado? Agora, vamos lá. Ela tá Você falando... chamou o Palmeiras de time pequeno que precisa falar de um time grande pra ter mídia? Sim. Então você Nossa, parou que e você não tá absurdo, informando. Eu tô informando. Você tá opinando. Eu tô informando. Tá opinando. Em comparação ao Flamengo é Não, isso. você tá opinando. Em comparação ao Flamengo, a realidade é essa. Você tá opinando. Em comparação ao Flamengo, essa é a realidade. Caralho, você tá parecendo, velho. O Palmeiras é pequeno? Em comparação ao Flamengo, é. Você tá xingando a Leila. Peraí, não, peraí. Vocês estão xingando o Palmeiras. Eu não tô xingando, eu sou Você abismado. não, antes disso, o que você falou? Você falou o quê? Que a Leila está no podcast do Palmeiras Eu que disse. o cara levanta pra ela. Aí vai ficar você levantando pra ele no podcast dele agora. Não, senhor. O que eu estou fazendo é perguntando, indignado, a informação do David Jones ao afirmar que o pequeno átomo verde é pequeno. Ah, entendi. É verdade? Matheus, isso não se faz num programa Não se faz. E sério. você Eu tá estou levantando a indignado. bola pra ele. Não, eu estou E você que tá cobrando. com a blusa do Você não ouviu Corinthians, o que eu que é o falei? maior rival do Palmeiras. Eu indignado perguntei e falei, É isso. você falou isso e não Gente, concordo. gente. Que absurdo, gente. Não, Nossa. eu não compactuo com isso, entendeu? Nossa. Bom, mas assim, sem menos loucura, eu vou sempre achar, e eu acredito que eu tenho razão, qualquer time em comparação ao Flamengo é minúsculo. O Palmeiras não é minúsculo, mas ela diminui. Ela e o técnico dela diminui o Ela vai Palmeiras. ser sobre ela, eu concordo. Eles diminuem também o Palmeiras, que é uma instituição gigantesca. Agora,
o que ela e o seu técnico fazem diminuir o Palmeiras. Porque ela está usando o Palmeiras de plataforma pra se promover, pô. E vocês... Aí, mas tem mais um detalhe. Aí, mas vamos continuar com a história dela aí. Uma coisa, Dom. É porque O isso aí torcedor- não ó, é- O negócio é o seguinte: o torcedor não pode falar nada pra Leila porque o time é da Leila. O Palmeiras é da Leila. É assim, torcedor do Palmeiras, ó. Existe a Leiloca com a roupa do Kiko e o Palmeiras é a bola verde quadrada dela. Lembra a bola quadrada do Kiko? Não. É a bola quadrada. Entendeu? É isso. O Palmeiras é a bola quadrada da Leila. Vocês não podem reclamar de nada. O time é dela. O avião é dela. O técnico é dela. O dinheiro é dela. É tudo dela. Vocês vão reclamar o quê? Se ela sair, o Palmeiras morre. Vai virar aquele time que era uns anos atrás. Um nada. Vocês têm que agradecer que a Leila tá aí. Calma. Ela falou isso. Não, calma. Ela falou isso, A verdade. Leila Quando eu falou sair, isso. vai voltar pra segunda Quando divisão. eu Ela sair, falou. vai voltar. E quando eu cheguei, era uma desgraça. Basicamente isso. Isso é informação. Gostou? Ela falou. Isso é informação, Fica com essa aí. isso é informação. É informação, a gente Agora, cobriu na essa- época. Ela realmente falou. Ela Não, realmente não disse. foi desse jeito. Mas Não, ela realmente falou, se eu sair, vai pra segunda divisão. basicamente, se eu sair, Mas vai ela aberto mentiu? de novo. Então, Mentiu. informação que eu passei aqui. Ué, Mentiu. Mas aí, beleza. Aí, o que ela fala? Ela fala, eu não estou comprando o Vasco. Só pra deixar claro Não tá a comprando, situação. ela não tá. Não. Ela não tá falando dessa situação, que também é bizarra. Ela tá falando da situação que a Crefisa, empresa dela, que é presidente do Palmeiras, emprestou não sei quantos milhões pro Vasco. E se o Vasco não pagar, ela ganha, ela pega ações da SAF. Ela não, a Crefisa. É porque tem pô, você sabe, tem um conselho, pode ter outros sócios, é isso. Cara, quero entender esse amor pela É, Leila. uma coisa doida, né, cara? É o óbvio de vocês que é o problema. É É a óbvio. esperança dela aí pro Galo Pro Galo, um cara, dia? Eu troco já. Hoje eu tô trocando. Então, é óbvio que essa situação é um conflito de interesse, pô. É óbvio, ela tá se fazendo não sei, de falar que não tem nada não. É, porque quem escolheu pegar o 10% da ação SAF foi a Crefisa, não foi o Vasco, que... Não, podia pegar ativos do Vasco, podia... Né, Pô, dinheiro, dá- né? Isso ela não pode falar. Ela patrocinava o próprio clube. Não, tudo bem, mas aí ela Não, tá tudo bem, levantando. existe. Mas aí não, existe. mas ela tá... Eu tô falando, falando. esse argumento acabou com ela. Claro. Você patrocina o seu clube, Aí, Ah, que não é seu. ela fala do negócio do Flamengo e do Fluminense. Aí, assim, desculpa, Leila, você já tá no futebol há uns anos. Você entende o mínimo de como funciona o futebol. sei. Dois times usarem o mesmo estádio, que é público, existe desde que o mundo é mundo. Igual o Mineirão com o Atlético e o Cruzeiro, ó. Pacaembu, Mineirão, que doideira é essa? Pacaembu, Querer Castelão. falar que tem Castelão, que tem conflito de interesse porque o Terra Flamengo e o Dourada. Fluminense arrendaram lá o Maracanã? Que coisa de maluco. E já foi Fluminense, Flamengo e Vasco. Sim! Né? Tipo assim, que é o time dela. Cara, olha o tipo de argumentação que ela traz, cara, que não faz o menor sentido. E aí você tá acusando o Fluminense de átomo. Não. Ela acabou falando isso. Acabou Ela falando isso. falou que você fez cartinha junto com seu rival pra CBF. Pra pedir pra mudar o jogo. Flamengo e Fluminense se juntou E contra o fizeram, Átomo Verde? e fizeram Não, cartinha não, tem da nada com CBF pra Palmeiras. mudar a data do jogo e favorecer o Flamengo. Não tem, então. E foi onde a Leila detonou, velho. A Leila não aguentou. A Leila, claro, né? Ela tá por aqui com o BAP também. E ela provocou, né? Ó, o BAP, falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quisesse viver de show, que largasse o futebol. Acho que estão querendo largar o futebol. Porque fica o Maracanã, não é? Vai realizar shows, não é? Aliás, se ele quiser, eu oriento a botar o gramado sintético, que é a melhor coisa, entende? Até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, tenho certeza. Ela não perdeu tempo, velho. Ela foi pra cima, né, cara? E aí depois entrou outras questões aí também, que ela falou que tem respeito pelo Flamengo e tal. Não, olha lá, ó. Eu tenho um profundo respeito pela instituição, pelo Flamengo, entende? Mas este presidente do Flamengo tem uma alucinação pelo Palmeiras e pela presidente que é incrível, não é? Em todos os lugares que ele está se referindo ao Palmeiras e à minha pessoa. Acho totalmente desnecessário. Tá? Nosso gramado não é de plástico, BAP, é sintético. E é um gramado melhor que mas que a grande maioria do futebol brasileiro, entende? Ele dá o exemplo que, as principais ligas não existe gramado sintético. É um absurdo, entende? Mas nas principais ligas, os direitos de transmissão são distribuídos de forma extremamente igualitária, entende? Então, não é? Quando interessa, temos que seguir a Premier League. E quando não interessa, como direito de transmissão, aí não pode ser que nem a Premier League. Porque o Flamengo é mistura, entende? Do Real Madrid, Barcelona e City. Todos juntos é o Flamengo. É um absurdo essa perseguição ao gramado sintético e sem comprovação científica nenhuma, entende? Na verdade, o que o BAP quer é tirar o nosso modelo de negócio, que ele sabe qual é, para enfraquecer o Palmeiras. Ele sabe que o Palmeiras é o clube que rivaliza com o Flamengo. Eu gostaria que não fosse só o Palmeiras, que os outros clubes tivessem a força do Palmeiras e do Flamengo, que estão nessa posição por mérito, não é? Ele quer jogar sozinho. Quando o Palmeiras sair da Libra, ele pode ficar com aquele papel da Libra sozinho e jogar como profissional, sub-20, feminino, ficar com a liga só dele, entende? É sempre uma reclamação a respeito do Palmeiras. E o sintético, os shows no Allianz Parque, é tudo. Então a Leila descascou aí o BAP, mas aí o BAP deixou o rabo pra pisar, né, velho? Deixou o rabo feio pra pisar. Porra,
falou que pra fazer show, que larga o futebol e vai fazer show, aí aí firma parceria pra fazer show no Maracanã, aí ela sentou em cima, e eu vou falar a verdade, com razão, dessa vez eu tenho que assinar embaixo. Desculpa aí, meus colegas flamenguistas, mas aí o BAP agora falou demais, né, velho? Você não faz uma coisa dessa, você vai a público, xinga, fala, né, porque isso, que o sintético de plástico, né? E o plástico, não sei o quê, então vai fazer show só, larga. E aí, afirma a parceria pra fazer show no Maracanã.